Olá! Sejam muito bem-vindas ao Mãecast. Eu sou a Nanda Leite e eu vou abordar diversos assuntos relacionados à maternidade. Sigam o Maternar Sem Culpa nas redes sociais, esse projeto que tem como intenção o acolhimento com as mães. E dessa ideia que surgiu esse programa. É lá nessa página que você encontra um pouco do programa, os cortes. Então já segue lá, curte, comenta, compartilha. E aqui no YouTube já se inscreve no canal. Ativa o sininho que toda semana tem episódio novo. Então vem comigo para o nosso Mãecast. Nossa convidada de hoje, ela é fisiopélvica obstétrica e doula. E também ela joga beach tênis. Eu tenho que falar porque essas coisas são muito legais, né, gente? É a Tamara Antochesin. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Certo. Que bom, obrigada pelo convite. Obrigada a você pela tua disponibilidade, né? Porque, gente, atender parto não é fácil. Então, a qualquer momento, né? Pode tocar teu telefone aí. Sim. Obrigada, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nanda. Eu agradeço de estar aqui por esse podcast maravilhoso, fazer parte desse projeto lindo que você está tendo aqui, Obrigada. em mandar muita informação para as mães, para as mulheres que estão tentando engravidar. É muito especial isso. Sim, vamos falar de fisiopélvica, que é um assunto muito importante, que eu acho, assim, de extrema relevância, que a gente precisa entender como que funciona, né, essa área. A gente vai falar um pouco da tua área como doula ali, mas acho que o foco principal é a físio, para a gente começar lá do início, né, como é que a mulher se prepara para o parto, né, efetivamente, com todos os exercícios, tudo que ela precisa entender, se de fato ela decidir por um parto humanizado, né, por um parto natural, normal, e passar por esse processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou nessa profissão. Tá. A minha história é um pouquinho longa, então Mas fica à vontade, o espaço é teu. vou resumir um pouquinho para vocês, assim, mas basicamente eu sou apaixonada por gestantes desde sempre. Eu falo que, acho que desde pequenininha eu amo esse mundo da gestação e dos bebês. E eu sempre fui uma uma criança, uma adolescente que via uma mulher grávida e já queria passar a mão na barriga e sentir o neném mexer. Então eu sempre gostei desse público. Quando eu resolvi fazer fisioterapia, eu não fui com o intuito de trabalhar com esse público, né, de gestantes e de fisioterapia pélvica. Eu fui mais com o intuito de trabalhar com crianças especiais. Então era um sonho que eu tinha, eu gostava muito. Sempre estudei numa escola de freiras, então a gente fazia muitos projetos no Pequeno Cotolengo, em algumas casas assim, de apoios. E eu ficava apaixonada de ver as fisioterapeutas atendendo e falei, eu vou trabalhar com isso. E daí, na faculdade, despertou essa vontade de ir para fisioterapia pélvica. A gente acaba conhecendo mais outras áreas, né? Sim. E eu gostei muito. Quando eu me formei, eu queria muito fazer a pós-graduação em fisioterapia pélvica. Mas ela é uma pós que ela é um pouco mais cara do que o restante, assim. Sim. E por motivos financeiros, infelizmente, na época, eu não consegui. Fui trabalhar numa outra área da fisioterapia, que é a área de dermatofuncional, a partir da estética, né? Uhum. E odiei. Falei, gente, esse mundo de ficar aqui amassando mulher não é pra mim. Não quero cuidar de celulite, de gordura localizada, não gosto disso. Quero cuidar de gestante, Quero né? cuidar de gestante. É dom mesmo, né? E eu trabalhei numa clínica que toda vez que chegava uma gestante pra fazer massagem, a dona chegava pra mim e falava, não, vai fazer com a Tamara. E eu amava fazer drenagem gestante, massagem gestante. Eu falei, não, esse é o meu ramo, né? E daí, quando eu saí dessa clínica, eu fiquei um pouco perdida no que fazer, pra onde ir. E acabei indo trabalhar com Pilates. E acabei indo para esse público de gestante. É que gestante procura muito, né? Sim. Uhum. Então, desde que eu comecei a atender Pilates, eu só atendo gestantes. Mulheres que querem engravidar e pós-parto também, né? E eu fui me apaixonando cada vez mais pelo mundo da gestação, do parto, até que eu resolvi fazer o curso de doula. Então, primeiro eu fiz o curso de doula, me especializei nessa área, né? E comecei a atuar nos partos, na assistência ao parto como doula. E daí, como fisioterapeuta, fiquei só na área do Pilates. Aí fiquei 7 anos trabalhando com isso, mais ou menos. E veio a pandemia. E eu tinha um espaço, né, onde eu trabalhava com Pilates para gestante e tudo.
E quando veio a pandemia, eu brinco que eu fui a primeira clínica de Curitiba que fechou. Porque as gestantes não queriam sair de casa, né? Sim. Elas ficaram bem preocupadas no início. Então, eu falei, socorro, o que eu vou fazer? Minha clínica fechou. Eu já estava atuando com Pilates para gestante fazia muito tempo. Confesso para você que não gostei do mundo digital, de dar aula online. Não gostei disso. Porque eu acho assim, gestante principalmente, é bom ter esse toque. Sim, o É bom ter o contato. Eu acho carinho, importante. né? É Exato. tudo. E eu falo assim, que a minha aula de Pilates, ela era muito mais do que só um exercício. As minhas gestantes, elas chegavam no meu espaço, a primeira coisa que eu perguntava para elas era como foi a semana? Você tá bem? Sim. Você tem alguma dúvida? O que tá, né? O que tá acontecendo no teu dia a dia? Então, eu sempre gostei de ter esse cuidado com elas. Muito importante esse acolhimento desde o início. Porque Exato. a mãe, às vezes, tá tão vulnerável ali, né? Tá cansada, tá com a autoestima baixa, né? Tá se sentindo mal. E aí vem você com todo carinho, com esse trabalho. Então, nossa, fortalece demais ali. Então, precisa, né, desse contato. Com toda certeza. E o que eu falo, assim, que eu achava que fazia muita diferença é porque, às vezes, elas chegavam pra mim e falavam assim, ai, meu marido não dá bola, meu marido... Às vezes faziam uma reclamação que a gente de fora tem um outro olhar. E daí a gente fala assim, mas calma. O marido não sente o bebê mexer 9 meses. O marido não sente tudo que você sente. Pra eles, às vezes, é um pouquinho mais difícil entender que você tá grávida. Era quase uma terapia, você também. Era quase uma terapia. Eu confesso que em muitos momentos eu pensei, acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia também. Ficar bem completa, né? Vou tratar tudo. Sim. E daí acabou que eu não gostei desse mundo online. E falei, eu preciso procurar outra coisa pra fazer. Ou mudar, porque eu vi que a pandemia não ia acabar nunca mais. Parecia que aquilo não ia ter fim. A gente achou que ia durar 15 dias, durou aí. Sim. E daí acabou que surgiu a oportunidade de fazer a pós em fisiopélvica bem no início. Nossa. Então, quando eu entrei nessa pós, que eu fiquei namorando há 7 anos, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria, era meu sonho. E eu fiquei apaixonada, assim. Confesso pra você que o módulo de gestante, as minhas colegas de turma falavam assim, que tanto você escreve nesse caderno? Porque o professor começava a falar, eu escrevia do começo até o final, assim. Nossa. Então, foi assim que eu entrei nessa área. E falo pra todo mundo. Eu gosto disso, é a gestante, é a gestação, é esse contato com a família, nesse momento tão lindo e especial que me faz amar tanto o que eu faço hoje, assim. E é fisioterapia pélvica obstétrica, né? Fisioterapia pélvica obstétrica. Isso, eu fiz uma pós-graduação que ela é internacional, né? Então, ela tem a parte de fisioterapia pélvica com especialização em obstetrícia e disfunções sexuais também. Então, a gente aborda tudo isso. Nossa. Mas daí, dentro da fisioterapia pélvica, tem muitos ramos, né? E muitas fisioterapeutas atuam em todas as áreas. E eu, mais uma vez, falei, não. Algumas áreas eu atendo, mas o meu foco principal vai ser pré-gestacional, gestacional e pós-parto. E você hoje está atuando mais como doula ou como físio, ou meio que os dois, quando te procuram, assim? É mais... É meio a meio. Meio a meio. É meio a meio. Hoje eu atendo em consultório, 3 dias na semana. Eu tenho os atendimentos de fisioterapia pélvica. E os outros dias da semana eu deixo para me dedicar à doula. Porque, diferente às vezes do que muitas pessoas pensam, a doula ela não atua só na hora do parto. Então, cada doula tem a sua forma de trabalho, né? Mas eu, basicamente, eu dou uma assistência pré-gestacional, gestacional e pós. Ali durante o parto e pós. Então, quando essa mulher me procura, eu já dou uma assistência para ela desde o primeiro momento que ela fala, Tamara, é você que vai ser minha doula. Então, exige bastante da gente em toda a gestação, no parto e no pós-parto também. Depois você fala um pouquinho como que é o pós, porque a gente imagina assim, eu vou contratar a doula, ela vai ficar comigo ali, vai fazer os atendimentos, o plano de parto e tal, daí vai fazer o parto e acabou, né? Depois você fala, porque a gente vai voltar um pouquinho, mas só pra gente entender. Qual que é a participação da físio, assim, no parto, efetivamente? Porque a gente sabe que hoje não pode entrar na sala de parto, é isso? Me explica um pouquinho. Hoje em dia, agora tá começando a mudar. Tá? Vou dizer assim que ano passado e esse ano as coisas estão começando a ter uma movimentação diferente e tá mudando um pouquinho. Mas até pouco tempo, as fisioterapeutas não conseguiam entrar na sala de parto como fisioterapeuta. Porque somos fisioterapeutas obstétricas, então a gente tem esse poder de atuar na sala de parto. A gente estuda para isso. Inclusive, às vezes a gente estuda muito mais do que uma pessoa que faz um curso de doula.
tá? Ah. Então, assim, em algumas cidades ainda existe, ainda continua dessa maneira, só entra se for com título de doula. Eles ainda não estão deixando o físio atuar. As fisioterapeutas estão fazendo uma movimentação bem grande para as maternidades mudarem isso, tá? Mas, infelizmente, algumas fisioterapeutas tinham que fazer o curso de doula para entrar na maternidade até há pouco tempo. Nossa. Então, agora eu sei que 2 maternidades aqui em Curitiba já permitiram o cadastro de fisioterapeutas, então elas não precisam fazer o curso de doula, elas podem entrar como físio. E as outras ainda não permitiram essa entrada. Mas existe uma diferença entre doula e fisioterapeuta, que as pessoas muitas vezes não entendem. É isso que ele fala sobre isso também, que isso é Sim. muito importante. É que assim, a doula, a gente fala que a doula ela dá um suporte físico, emocional e informativo para essa gestante. Só que o apoio físico que essa gestante dá é um apoio de alívio de dor, posicionamento. São técnicas mais naturais, são técnicas não tão pensando a fundo em fisiologia, tá? A fisioterapeuta, eu sempre falo para as minhas pacientes assim, quando eu olho para elas em trabalho de parto, eu não vejo só uma pessoa, uma mulher parindo. Eu vejo osso, É isso que eu ia falar. músculo, ligamento, fáscia, eu vejo tudo isso. Eu vejo uma biomecânica por trás disso. Sim. Algumas Você doulas... entende como é que o corpo está trabalhando, né, para aquilo. Sim. Exatamente ali. Algumas doulas até se especializam, fazem curso e entram dentro um pouquinho mais a fundo disso. Mas eu digo assim, nós fisioterapeutas, que somos da área da saúde ali, estudamos 4 anos, osso, músculo, ligamento, a gente tem um feeling um pouquinho maior nesse atendimento. Certeza. Então, assim, aconteceu até essa semana comigo. Gestante entrou em trabalho de parto, o neném não desce de jeito nenhum. O que a gente faz? Então, a gente olha aonde está a cabeça desse neném, como é que está a pelve dessa mulher. Ah, o bebê está lá em cima, está lá no estreito superior da pelve. Ah, para a gente descer esse bebê, a gente tem que movimentar a pelve assim, a gente tem que mexer o osso do sacro para frente, isso que eu ia para falar, trás. porque às vezes a doula não tem, né, é mais a parte emocional mesmo, Sim. né? Então tem que unir os dois. E você é super completa, né? Tem ali a Exato. parte técnica dos exercícios que vão ser efetivos para aquele momento, mais a parte emocional. Então é todo um envolvimento. Sim, é totalmente diferente ali do que você trabalhar só essa parte emocional que ela precisa também. Maravilhosa. Né? Mas isso eu falo que eu já tinha um pouco disso antes de fazer a pós de fisiopélvica, né? Porque eu era fisioterapeuta. Mas depois, Nanda, que eu fiz a pós, assim, eu falo que meus atendimentos mudaram. Eu falei, gente, eu precisava dessa pós antes. Eu podia ter mudado muito o nascimento. E faz parte, né? A gente vai se especializando com o tempo. Porque depois que você pega a parte de músculo de assoalho pélvico, a parte de ligamento, e você pensa, esse músculo, esse ligamento deve estar tenso na hora do parto. Se eu fizer uma massagem, se eu fizer um exercício, vai mudar esse parto? É mágico, sabe? E às vezes, você não tem ideia como é gratificante quando o médico chega e fala assim, o bebê tá super alto, tem que descer. Aí você vai lá, faz um exercício, faz uma manipulação, uma manobra ali. Aí, 10 minutos depois, o médico chega e fala, o que você fez? Que eles brincam ainda, que bruxaria que foi essa, né? Porque assim, 10 minutos o bebê desceu. Nossa. Então, pra gente é maravilhoso isso, é muito gratificante. E como que é? Porque tem diferença, né, do preparo da gestante e aí na hora do parto e o pós. Isso. Então é um processo muito bem dividido, porque são exercícios diferentes, a gente sabe. Sim. Mas como que é a mulher nesse preparo, nessa divisão aí do parto e do pós? Em relação à fisioterapia, né? Isso. O acompanhamento da fisioterapia, ela funciona da seguinte maneira. Então, a partir do momento que essa mulher engravida, a gente pede para ela procurar a fisioterapia pélvica a partir de 14 semanas, tá? Gente, muito importante. Os médicos, muitos médicos, né? Não todos, indicam a fisioterapia pélvica para gestante só no final. Nossa. Tem muita gestante que chega pra gente com 30 semanas e fala, mas meu médico pediu para eu vir só agora. Não. Quanto antes essa mulher começa a fisioterapia pélvica, muito melhor.
Por quê? Nessa primeira consulta, a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai ver como é que tá esse assoalho pélvico, como é que tá essa postura, como é que tá essa respiração, como é que tá a diástase. Então, a gente vai olhar essa mulher num todo. Isso é a fisioterapia obstétrica. É cuidar da mulher num todo durante a gestação, parto e pós-parto. E você já olha o assoalho pélvico, assim, você já identifica como que é aquela mulher, assim, já? Sim. Nossa. Essa primeira consulta, eu acho bem importante a gente falar. Eu não fiz físio. Não fez? Não. E assim, eu tive sorte, na verdade, né? Porque eu fui uma gestante totalmente sedentária. E aquilo que eu tava te contando, né? Meu parto durou 5 horas e meia. Então, eu Super tive rápido. sorte, na verdade. Mas eu sempre fui muito ativa, né? Então, não parava, trabalhava, fazia tudo, assim. Até o final da minha gestação, eu tava dando treinamento lá, respirando mal. E pronto. Mas, mesmo assim, eu não fiz. Mas hoje, eu sabendo disso, principalmente no meu caso, depois a gente comenta um pouquinho. Mas eu acredito que nossa, com certeza eu contrataria agora. Se eu fosse engravidar e... Mas ser ativa já faz toda a diferença. É diferente mas de não uma fazer mulher. nada de exercício. Isso Acho que foi uma pra sorte. quem queria um parto humanizado, eu falava, Jesus, eu só contava que o meu quadril era largo. Eu falava, acho que vai passar e tal. Passa, né? E nada a ver, né? Porque uma mãe que tem o quadril mais estreito também pode parir. Não tem Sim. nada a ver com a estrutura. Todo mundo pensa, ai, meu bebê é muito grande e eu sou muito pequenininha. Se for bebê giga, a gente sabe que até tem ali um risco e tal. Sim. Mas não é assim que funciona. O corpo, ele sabe parir e o bebê sabe nascer. Exatamente. Então, né? Independente de tamanho de quadril ou não. E às vezes a gente fica, ai, meu tamanho, né? Você sabe que isso eu falo muito para gestantes que querem parto humanizado. Muitas mulheres não se preparam. E muitas pessoas falam assim, mas antigamente as nossas mães, as nossas avós, ninguém fazia nada e conseguia ter parto. Mas, gente, antigamente, as nossas mães, as nossas avós, elas enceravam o chão de cócoras. Elas lavavam roupa na beira do rio. Elas não ficavam o dia inteiro sentadas numa cadeira igual a gente tá. Com a perna fechada, com a perna cruzada, comprimindo o assoalho pélvico. Elas não faziam isso. Então, assim, antigamente, elas não precisavam disso porque elas eram muito mais ativas do que a gente. Sim. Então, assim, nós precisamos desse preparo. Então, isso é muito importante. E tudo mudou, né? A genética de lá pra cá 100%. foi mudando. A Nossa mutação genética, alimentação, tudo. Com certeza. Tudo influencia. Então, assim, nessa primeira consulta, a gente já vê esse assoalho pélvico. O que é importante falar é que é uma avaliação ginecológica. Muitas mulheres, às vezes, chegam no consultório com roupa de ginástica. Ou elas perguntam, doutora, precisa ir com roupa de ginástica, né? Não, gente, é uma avaliação ginecológica. Obviamente, a gente avalia o corpo por fora também, mas a avaliação de assoalho pélvico é via vaginal, tá? Daí você pede pra contrair? Isso, a gente faz vários testes. A gente palpa a musculatura, vê se ela é tensa. A gente pede pra contrair, pra relaxar. Então, a gente avalia a funcionalidade desse assoalho pélvico. Então, nessa primeira consulta, se essa mulher tem uma funcionalidade boa, as consultas geralmente tendem a ser mais espaçadas. Se essa mulher já tem alguma disfunção, a gente já começa a tratar ela com 14 semanas. Porque já pensou essa mulher que tem uma disfunção, chega pra mim com 30 semanas de gestação. Às vezes não dá tempo da gente tratar isso. E, por exemplo, uma disfunção que acontece muito... Você quer perguntar o que é considerado, né, disfunção? Disfunção de assoalho pélvico são muitas, né? Gestante pode ter incontinência urinária, que é muito frequente, tá? Porque o peso do bebê ali em cima do assoalho pélvico acaba trazendo algumas disfunções dos músculos, como fraqueza. Dor na relação, tá? Gestante tem muita dor pélvica por conta do peso desse bebê que fica ali. Assoalho pélvico hiperativo. Assoalho pélvico hiperativo, eu falo que é um dos que a gente mais cuida, assim, em relação ao parto. Por quê? O que é um assoalho pélvico hiperativo? É quando essa mulher, ela contrai e relaxa esse assoalho pélvico sem parar. Nem ela sente. Então, é uma mulher que tem uma musculatura mais dura, mais tensa. E é uma mulher que não consegue relaxar. O que isso pode acarretar na hora do parto? Um expulsivo demorado. Então, na hora que esse bebê começa a descer no canal de parto ali, no canal vaginal, esse músculo ele é tão tenso e contrai tanto que ele acaba segurando um pouquinho o bebê. Ou, às vezes, esse tônus muscular é tão forte que na hora de sair a gente não consegue fazer com que esse bebê saia de jeito nenhum.
Então, ela empurra e o bebê fica meio que ali parado, sabe? Então, são partos que, às vezes, o médico tem que usar fórceps, vácuo, ou, às vezes, a gente tem que massagear o períneo ali pra soltar. Qual que é o tempo, né? Porque eu me lembro que aí nessa parte do círculo de fogo, né? Que é o que todo mundo fala, o que mais pegou pra mim foi isso, o expulsivo. Então, durante o trabalho de parto, eu até dormia de roncar. Assim, a doutora até Entre falou, uma meu contração. Deus, parecia um... E daí, quando vinha a contração, parecia um leão, assim, despertando, sabe? Então, é uma coisa... Não sei te explicar. Parece que o expulsivo, pra mim, demorou tanto. Parece que ela ficou presa ali durante muito tempo. Na passagem mesmo. Daí, na última contração que ela foi. Só que ela... Né, a doutora até falava, conta 5, sei lá. Eu escutava uma coisa assim, porque ela tava ali na passagem. Então, quanto tempo que demora? É. Depende muito de uma mulher para outra, né? O expulsivo de uma mulher que nunca teve bebê, ele varia mais ou menos 2 horas. E o expulsivo de uma mulher que já teve um parto via vaginal, às vezes 1 hora, um pouco, pode durar menos ou até pode durar mais. Mas esse tempo ele é muito variável. Se tá tudo bem com mães, se tá tudo bem com bebês. Hoje os médicos que são dessa linha humanizada esperam. Eu já tive expulsivo de 4 horas. Então, se tá tudo bem com ambos, a gente pode esperar. Mas esses expulsivos mais demorados, a gente pensa assim, pode ser o tamanho do bebê, que daí bebês maiores geralmente vêm mais lento, ou pode ser esse assoalho pélvico mesmo segurando, né? Então, a gente já trata isso desde lá do começo, para essa mulher ter um parto mais tranquilo, ter um parto mais rápido, né? E evitar as lacerações, que esse é um dos principais que a gente foca muito, né? Muitas mulheres falam assim, Tamara, se eu fizer fisioterapia pélvica, não vai rasgar lá embaixo? A gente não tem como prometer. Sim. Mas a chance de rasgar é menor. E se rasga, são lacerações menores, grau 1, grau 2. É isso. A doutora falou que a minha foi grau 1 ali. Eu levei 2 pontinhos embaixo. Bem então, pequeno. Bem pequeno. Mas aí que tá. Nesse expulsivo, eu sentia que demorava, sabe? Parecia que ia... Eu falei assim, agora vai me rasgar inteira aqui. Meu A Deus sensação do céu. é essa, né? Nossa Senhora. Você sabe que na físio, no finalzinho da gestação, a gente trabalha isso com a gestante. A gente tem um aparelhinho, não sei se você já ouviu falar, que ele é conhecido como Epinô. Mas Epinô, ele é uma marca, tipo cotonete. Todo mundo chama de cotonete, né? Mas é uma haste flexível. Sim. Então, o Epinô, ele é um aparelhinho que ele é muito utilizado. Eu não uso essa marca Epinô, eu uso uma outra marca que chama Previne. E esse balãozinho, a gente trabalha no final da gestação essa percepção da cabeça saindo com essa gestante. Obviamente, a gente não enche o tamanho da cabeça de uma criança, apesar de que o balãozinho chega a esse tamanho, porque não tem hormônios, não tem, né, todo o momento do parto ali não tá agindo. Então, a gente não enche tudo isso. Mas a gente trabalha um pouquinho dessa percepção do que é a cabeça saindo, do que é o períneo abrindo, para essa mulher não se desesperar na hora do período expulsivo. Então, a gente trabalha isso dentro da fisiopélvica. Mas é duro, né? A cabeça do bebê é dura. Ela não é tão dura, né? Porque os ossos se juntam ali, então ela não sai durinha, ela é molinha. É tranquilo. Nossa Senhora, é bem complexo, né? Se a gente parar para pensar. Só que é por isso que tem que ter essa equipe multidisciplinar, né? Com certeza. Que é um preparo todo humanizado da equipe inteira. Porque se um destoado ali da equipe, já perde a concentração da mulher, já começa... Então, tem todo esse preparo. Você sabe que hoje, Nanda, eu falo para todas as gestantes que me procuram. Eu me tornei um pouco exigente, depois de um tempo acompanhando o parto, né? Mas hoje eu só atendo parto com médicos que eu conheço. Então, se a gestante chega para mim, e tem um outro médico. Eu falo para elas, olha, infelizmente eu não conheço. Se o teu médico estiver disposto a me conhecer, a gente pode conversar aí, né? Ver se rola uma química, eu brinco. Mas porque eu acho que durante o trabalho de parto, a equipe tem que estar muito alinhada. Tem que ter uma sintonia entre a equipe. Sim, isso que eu ia falar. Porque assim, hoje eu vejo muito assim. A gestante está lá em trabalho de parto. Aí a médica toca. A cabeça não está bem posicionada. Essa médica vira pra gente e fala, Tamara, essa cabeça não tá posicionada. Ela tá rodada, tá pra direita, tá pra esquerda, tá alta, tá baixa. Ela me fala o que eu preciso mudar. E os médicos que não têm essa linha, como a nossa, eles tocam essa gestante e falam assim, 8 centímetros. Nossa. Pra mim 8 centímetros não interessa a dilatação.
com 8 centímetros, com essa informação, não consigo fazer nada. Consigo aliviar a dor dela. Só isso. Agora, 8 centímetros. O bebê tá com a cabeça para a direita. Tá alto, tá baixo. Isso faz eu ter uma visão totalmente diferente e olhar para essa mulher e falar, o que eu vou fazer agora? O que eu vou ajudar ela? O que eu vou fazer para esse parto ser mais rápido? Então, a gente faz essa preparação já durante a gestação pensando nisso. Né? Durante os meses que ela faz esse acompanhamento de fisiopélvica com a gente pensa muito nisso. Vamos preparar ela para ter um parto tranquilo, um parto rápido e um parto mais prazeroso possível. Então, ali na hora do parto, ter um médico que é alinhado com a gente faz toda a diferença Nossa, facilita nessa questão. muito, né? Porque aí vocês conversam tudo que dá para fazer para ajudar. Mas volta um pouquinho lá na avaliação. Depois que conclui essa avaliação, aí você passa os exercícios e ela pode fazer até em casa. Sim, esses exercícios... Precisa de bola, esses equipamentos? A gente consegue adaptar com o que tem em casa, tá? Fisioterapia pélvica não precisa de bola. Todo mundo acha... ficar assim, né? Vou ficar rebolando na bola. Não, por exemplo, mulheres que não têm bola em casa. Pode sentar numa cadeira, a gente pode ensinar ela a fazer as básculas de quadril que a gente fala, né? Sentada numa cadeira, sentada numa cama, sentada num sofá. Então, assim, a partir do momento que a gente faz essa primeira avaliação, então a gente vê o que ela tem, o que ela precisa, e a gente programa um tratamento com essa gestante, tá? Nessa programação de tratamento, a gente vai ver, precisa vir uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, a gente passa todas essas orientações e passa tarefas de casa. Eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes que fisioterapia pélvica é 90% você e 10% eu. Se você chega no meu consultório uma vez por semana, a gente vai trabalhar tudo o que a gente precisa, e você não faz a tarefa de casa... Porque não evolui, né? Não evolui. É a mesma coisa que eu falo assim para as pacientes. Se você for na academia uma vez por semana, com personal, ele vai lá te dar o treino de musculação, e daí você não faz mais nada a semana inteira. Você acha que você vai ficar sarada assim? Não. Teu músculo vai ficar forte uma vez por semana? Não. Então, eu sempre passo orientações e passo exercícios para as pacientes, as que precisam, né? E elas vão fazendo em casa durante a semana. E daí, na próxima consulta, a gente avalia se esses exercícios continuam os mesmos ou se eles vão modificando. E o que é muito importante é que cada tratamento é individualizado. E eu falo muito para as minhas pacientes, porque eu passo, né, uma listinha de exercícios e eu peço para elas, esse exercício é seu. Esse exercício não pode ser compartilhado, ele não pode ser emprestado para outra pessoa. Esse exercício é seu. Por quê? Porque se uma outra pessoa vai lá e fala, a Tamara deu aquele exercício para fulana, vou fazer também. Ela pode prejudicar o assoalho pélvico dela ao invés de ajudar. Então, assim, ele é um exercício muito individualizado, porque a gente faz de acordo com o que cada uma precisa. E toda gestante vai ter essa tarefa de casa até o final, até o momento de parir. Até o momento. E aí, lá no parto, eu queria só voltar um pouquinho na diástase. Tem algum exercício que ajuda? Sim, a gente, nessa avaliação, a gente também faz avaliação de diástase. Então, a gente não é só assoalho pélvico, não. É toda a cavidade aqui abdominal. Isso, a diástase, postura. Porque postura da gestante interfere no posicionamento do bebê. Então, a fisioobstétrica, isso até é bem importante a gente comentar, né? A diferença da fisiopélvica para a fisioobstétrica é que a fisioterapia pélvica ela é uma área da fisioterapia onde a gente trata e previne disfunções de assoalho pélvico de homens, mulheres e crianças. A fisioobstétrica, a gente vai trabalhar tudo que essa gestante precisa na gestação, no parto e no pós-parto. Então, a fisioobstétrica, se essa mulher chegar no meu consultório com uma dor no punho, eu vou tratar a dor no punho. Se essa mulher chega com uma dor na lombar, eu vou tratar essa dor na lombar. Então, a gente não trata... Até no pós, para as mães que amamentam, né? Tipo, ficar ali, é tudo... Isso. Então, a gente não trata só o assoalho pélvico na gestante. Então, a gente avalia diástase, tá? E a gente vai passando orientações. Por exemplo, como que essa gestante levanta da cama, como que essa gestante deita na cama, para prevenir diástase, para prevenir dores nas costas. Como que essa gestante tem que respirar e contrair esse abdômen para ajudar a fortalecer e segurar, né? Que tipos de exercício essa mulher pode fazer e que tipos de exercício essa mulher não pode fazer. Um exemplo que eu dou muito grande aqui. Se você for em qualquer lugar e falar, eu sou gestante, eu quero fazer exercício. Todo mundo vai dizer, eu atendo gestante.
Aí tem o número 1 que fala, eu não faço abdominal com gestante. Tem o número 2 que arrebenta a gestante no abdominal. E tem o número 3 que faz bonitinho. Essa gestante sabe se o número 1, se o número 2 e o número 3 estão certos? Não sabe. Então, assim, é importante quando você procura uma atividade física, você procurar um profissional que entende de gestação e de parto. Ele tem que entender a fisiologia. Uma coisa que chega muito no meu consultório é... Muitas vezes elas treinam com personal, né? Sim. E aí... E às vezes o personal não entende. Eu Porque falo... ele não é, né? Não é especializado. Em obstetrícia. Exato. Eu tenho uma colega que eu indico muito, que ela é personal gestante, assim, que eu falo, vai, porque ela sabe o que ela tá fazendo. Porque tem que cuidar. Se você quer fazer uma musculação, um exercício mais fortinho, tem que ter alguém para te orientar. Uma coisa que chega muito no meu consultório, que eu brinco com as gestantes, que se eu ganhasse R$1 por toda gestante que chegasse e falasse isso pra mim, eu tava rica já. Gestante pode contrair abdômen? É uma dúvida muito grande. Se gestante pode contrair abdômen ou não. E o que eu falo pra todo mundo é assim... porque fica ali, né? Tem medo, né? Sim. O bebê tá ali. E o que eu falo pra todo mundo é assim, ó. Abdominal e contrair abdômen, gestante pode e deve fazer. Só que existem exercícios que são contraindicados para algumas gestantes. Não existe exercício proibido durante a gestação. Existe exercício contraindicado. Então, eu, Tamara, posso poder fazer um abdominal que você, Nanda, pode não poder fazer. Por uma questão fisiológica de nós duas. Sim. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque gestante pode e deve contrair abdômen. Só que tem que cuidar como ela vai contrair esse abdômen, com quem ela vai fazer esse exercício, porque ela tem que ser bem orientada. Então, pra gente cuidar da diástase, que é eu falo que ela é o vilão da gestação, né? Todo mundo tem medo da diástase. Você tem que saber quais exercícios fazer, como fazer, e isso também é muito individualizado. Sim. Então, não precisa ter medo, toda gestante vai ter diástase. A gente considera diástase fisiológica, né? Que muitas pessoas podem ter, nem sendo gestante, até uns 2,5 dedos. Acima de 3 dedos a gente considera uma diástase patológica. E ela deve ser tratada com muita atenção e com muito carinho. Porque ao invés de ajudar, muitas vezes ela pode piorar. Nossa. Então, até o fato de como você levanta da cama, como você levanta peso. Se você tá grávida e já tem um filho pequeno, como você levanta teu filho pequeno no colo. Então, tudo isso faz muita diferença ali na preparação e no cuidado da diástase. E teve algum momento, assim, do parto que a mãe tava lá tentando fazer o exercício? Ou depois você falou, não, vamos tentar esse exercício. E ela lá gritando, não consigo. Aí você mudou. Teve alguma situação assim? Sim, muitas. Eu vou dizer pra você que a maioria das gestantes chega na hora do parto e fala, não quero nada. Podia fazer tipo um manual de relato de parto, né? Sim. De todas, assim, imagina, um livro só de parto, pra saber. Sabe que eu guardo com muito carinho os relatos de parto das minhas pacientes, assim, porque elas relatam coisas... Escreve um livro, assim, de... todo mundo fala isso pra mim. Elas falam coisas no parto que depois elas não se lembram e não escrevem no relato. E daí eu chego pra elas e falo, você não lembra que nessa fase aqui se disse isso pra mim? Eu tenho uma gestante que foi muito engraçado, mas ela lembra. Ela mordeu a cabeça do médico na hora do parto. Meu Deus! Não, a gente se matou de dar risada, porque assim, ela virou uma leoa. O parto dela foi lindo, assim. Ela virou uma leoa e na hora ela não quis nem saber, deu vontade de morder, ela enfiou os dentes na cabeça do médico Jesus! E o médico? Não, o médico, a gente que tá nessa assistência tá sujeito a tudo, né? Então... Sim. A gente deu risada, na hora ainda tinha uma fotógrafa, a gente brincou, bateu foto disso, né? E ela falou assim, faz parte. Sim, foi um certeza. instinto ali de querer morder. Mas essa questão, né, delas não quererem fazer na hora do parto, tem muito que acontece isso. Porque durante o trabalho de parto, algumas mulheres, elas tentam ficar mais racional. E isso eu brigo muito com elas. Eu falo, gente, vocês precisam desligar a cabeça. Vocês precisam entender que parto é animal, é primitivo. Você tem que se conectar com o teu corpo, com o teu bebê. Você tem que ter esse desligar do mundo e ficar ali dentro. Sim. Né? Então, quando a gente chega e quer fazer um exercício, muitas vezes elas falam, ai, não quero, dói mais. Porque, por exemplo, um exercício para o bebê descer, dói muito mais.
É isso que eu ia falar. Porque assim, ó, eu não queria que ninguém falasse nada. Sim. Assim, do que eu tinha que fazer. Porque eu só queria ficar quieta. Entendeu? Então, tanto que a doutora... Eu fechava o olho, porque eu queria me desconectar total daquilo ali. Eu não queria pensar que eu estava dentro do hospital já e que a qualquer momento ela ia sair, entendeu? Eu só queria ficar quietinha, assim, ó. Então, eu ficava com o olho muito fechado. Aí eu ia procurando, assim, aonde que eu, sabe? Qual que era o lugar melhor para ficar. Então, eu sentava no vaso. Eu ia pro chuveiro. Eu deitava na maca, não dá. Se isolava. Eu ficava que nem uma barata tonta, assim, tentando achar igual um bicho mesmo, tentando procurar um lugar pra parir, sabe? E aí, até que, quando já tava nos finalmente, assim, elas falaram, não, vamos pra cadeira, né? Que é a cadeira, como é que é? A banquetinha de parto. E aí, eu falei, tá, daí eu aceitei. Porque até então eu não tava aceitando, não é que eu não tava aceitando nada, elas evitavam de falar comigo porque elas estavam vendo que eu tava tentando me desconectar, mas até eu chegar aí pra banqueta, então, eu acho que essas instruções, assim, de ficar perguntando, acho que desconecta um pouco a gestante, né? E eu tava vivendo intensamente aquela dor. Então, vinha dor, eu falava, vai passar. Então, eu vou aguentar firme. Até a enfermeira que me acompanhou, ela falou assim, Fer, você tem um controle do teu corpo muito bom, porque na hora... Depois ela me contando, né? Na hora que eu tive... Que eu te falei, né? Não sei o que é. Se foi uma laceração... Não é laceração que fala? Uma luxação do cóccix, alguma coisa por causa da banqueta, né? Que eu sou muito alta, a banqueta estava baixa. Então, eu sentia muita dor nas costas. Não era normal essa dor que eu estava sentindo, sabe? De dor ali no cóccix mesmo. Era como se o cóccix pressionasse na banqueta, ficasse fazendo um movimento, assim, de pressão. Parecia que ia quebrar. E aí, quando passou a cabeça dela, eu escutei um clique. Aquilo ali, pra mim... então, ela falou assim, olha... Eu falei, eu escutei um barulho. E aí, ela falou que eu tinha essa consciência. Então, eu ia vivendo aquela dor, eu ia vivendo. Vai acabar, vai passar, vai passar. Sabe? Mas, lógico, teve momentos que eu pedi pra... Eu quero ir pra cesárea, eu quero analgesia. Pelo amor de Deus, alguém tira essa criança de dentro de mim. Eu não... Toda gestante fala isso. Então, tem um momento que é o ápice, que você quer xingar todo mundo, né? Sim. Que não quer bater em todo mundo, parece um... E tem aquela fase que você quer... fase, que você fica assim, quer chorar, quer, né? Então... mas isso é algo que a gente cuida muito no parto, sabe? É isso que eu ia te falar, intervenção. Isso, isso a gente cuida porque se a gente vê que essa gestante tá querendo se desconectar, eu, Tamara, por exemplo, falo, deixa ela quietinha. Se ela quer ficar ali naquele mundo dela, quietinha, e não quer fazer nada agora, se a gente pode esperar, a gente espera. Deixa ela se conectar, deixa ela... Agora, vamos supor, né? A gente tá aqui 4 horas com a mesma evolução de parto. Nada tá vai travado, pra frente, nada né? vai pra frente. Aí eu chego e converso. Aí eu falo, olha, eu sei que tá bom, fica aí quietinha, mas parto é ativo. A gente já chama, né? Parto ativo. O parto é ativo, a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer um exercício. Aí eu falo com todo cuidado, assim, vamos fazer esse exercício pra ajudar ele a descer? Vamos fazer isso pra ajudar o parto só de evoluir? Pensar, né? Já dá um... Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente aborda essa gestante ali na hora do parto. Porque se você desperta uma ira, se você desperta um nervosismo nela ali, em vez de ajudar, a gente piora tudo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Sim. Mas, muitas vezes, a gente chega e fala, vamos fazer isso. Elas falam, não, dói mais. Daí, a gente fala, eu sei que dói. Mas justamente dói um pouquinho mais, porque daí ajuda ele a descer, ajuda ele a encaixar melhor na tua pelve. Vamos aguentar só um pouquinho? Eu gosto muito de levar elas pro chuveiro para fazer exercício. Porque a água quente, pra mulher que relaxa, né, no chuveiro, a água quente, ela relaxa tanto que a gente consegue fazer um monte de exercício dentro do chuveiro. E ela não sente tanta dor. Tem mulheres que às vezes ficam mais resistentes fora do chuveiro do que dentro. Então, eu uma não boa tática. conseguia, assim, ficar muito dentro do chuveiro. Foi ruim? Era ruim, assim, eu não... Parecia que já individual. ia baixar minha pressão, que eu me sentia mal, assim. Fiquei um pouco no início, mas depois eu já queria sair. Mas ele te ajudou com a dor? O chuveiro? No início, sim. Porque quando estourou, eu comecei com cólica. Quando estourou a bolsa, eu já tive cólica. A cólica já era os pródromos, né? Então, eu já tava tendo contração. Já de cara.
Não teve uma bolsa estourada aí depois. Não, eu já comecei. Já estourou e já começou. Tanto que o meu marido baixou o aplicativo, né? Uhum. Aquele aplicativo da contagem. E aí ele sentou no vaso e ele queria que eu ficasse falando. Me avisa quando dá a dor, né? E eu falava, para de perguntar. Pelo amor de Deus, você tá me atrapalhando, porque eu não tô conseguindo me concentrar na dor, você me perguntando. Daí ele falou, então vamos fazer o seguinte, quando vir a dor, você faz assim. Nem isso eu queria fazer. Então, eu só gritava, né? Uhum. E aí ele marcava com os gritos. Porque ele percebeu, ele falou, não vou parar de perguntar e vou marcar com o grito. No final do grito, ele contava quanto tempo eu ficava gritando. Aí quando cessava o grito, ele marcava. Uhum. E aí o aplicativo tava dizendo assim, ó, vá para o hospital, porque eu já tava com 8 quando a enfermeira chegou. Sim. E daí ele falava assim, mas alguma coisa tá errada, porque ela tá gritando aqui. Mas tá dizendo, vá para o hospital, deve tá dando, né? Tá bugando aqui o aplicativo, porque não é possível. Ela acabou de começar a gritar, como é que tá mandando já ir para o hospital, entendeu? Sim. Porque evoluiu muito rápido. Então, talvez o chuveiro tenha me ajudado aí. Eu entrei já em seguida e aí ali eu já fiquei. E relaxou e abriu tudo. Então, você sabe que o chuveiro muitas gestantes amam e muitas odeiam. E muitas odeiam porque faz passar mal, né? Baixa pressão. Aí então, a gente isso usa. Que eu sentia. Então, daí a gente usa algumas técnicas. Por exemplo, gestante que passa mal embaixo do chuveiro. Primeira coisa que eu faço, molho uma toalha de rosto gelada. Enquanto ela tá com água quente lá na lombar, eu boto a toalhinha gelada no pescoço. Ah, legal isso. Hidrato bastante água de coco. A gente vai fazendo algumas técnicas ali pra ajudar nessa sensação que dá, né? Que legal. Sim. E daí no pós, assim, porque a gente sabe que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu tiver outro parto normal, eu vou ter que fazer exercício, eu sinto isso. Tá. Principalmente pelo meu cóccix, por tudo, né? Perda Sim. de urina, por exemplo, é normal? Dor na relação é normal? Não. A gente fala assim, nunca vai ser normal perder urina, nunca vai ser normal sentir dor na relação. Se essa mulher sente isso, ela tem que buscar mais do que nunca uma fisioterapeuta pélvica. E mesmo que ela não sinta, tem os exercícios que... Isso, mesmo que ela não sinta, a gente fala, né? A gente trata e previne. Precisa fazer, de Precisa qualquer fazer. No pós-parto, a orientação que a gente passa para a gestante é 40 dias pós-parto, ela volta e a gente faz uma nova avaliação. Então, a gente vê como está esse assoalho pélvico, a gente avalia de novo, passa algumas orientações para casa e eu peço, dependendo do que elas têm, a gente já começa a tratar. Dependendo, eu peço para elas voltarem em 3 meses. Porque daí tem todo o tempo da fisiologia do corpo retornar, tudo bem certinho, né? O que a gente cuida muito nesse pós-parto? Como esse bebê ficou ali 9 meses, gerando uma pressão nesse assoalho pélvico, tudo modifica. Então, muitas gestantes têm, às vezes, um pouquinho de incontinência urinária, tá? Que é a perda de urina. Não pode, de jeito nenhum, perder urina. Então, se tá perdendo, vem, a gente faz exercício, a gente trata. Não adianta ficar fazendo contrai e relaxa em casa, porque é aquilo que a gente falou. Às vezes você pode piorar ao invés de ajudar. Como que é o nome dessa manobra? Na verdade, a manobra não é uma né? manobra de contrair e relaxar, mas tem os exercícios que todo mundo faz em casa. Todo mundo não, né? Não podemos generalizar também. Algumas pessoas procuram para fazer em casa, que são os exercícios de Kegel. Esses exercícios de Kegel, as pessoas encontram aplicativo, encontram na internet. Hoje em dia a gente não utiliza mais, eles não são indicados. Até um tempo atrás, antigamente, eles eram protocolo, né, para fazer fortalecimento e para fazer reabilitação de assoalho pélvico. Mas hoje, estudando fisiologia mais a fundo de assoalho pélvico, a gente sabe que eles não é um protocolo indicado. Então não adianta nada você ficar só contraindo e relaxando, que não vai te ajudar. Tá? Nossa. Então, a gente tem que vir para uma fisioterapeuta, você tem que procurar uma fisioterapeuta para ver o que você precisa. E cada gestante vai ter um protocolo diferente. Você perde urina, você vai contrair assim, vai relaxar assim, vai fazer essa sequência. Eu perco urina, a mesma sequência às vezes não vai ser para mim também. Então, a gente faz um tratamento bem individualizado para aquilo que a tua musculatura necessita e precisa naquele momento. Outra coisa que acontece... Tive laceração. Às vezes a cicatrização daquela laceração não ficou muito boa. Naquele local faz uma fibrosezinha, começa a gerar dor, vem para a fisiopélvica. A gente vai cuidar dessa cicatrização, dessa fibrose que está gerando no local, porque isso tudo vai te trazer dor na relação depois. Muitas mulheres têm medo de se relacionar depois do parto. Depois que dá os 40 dias ali, elas têm medo de se relacionar.
principalmente as que têm laceração, né? Ou que, às vezes, os médicos fazem episiotomia. Que hoje também a gente fala, pelo amor de Deus, corre se o médico fala que faz. Porque não é indicado e é uma mutilação do períneo. É porque é um músculo. Exato. Se você parar pra pensar ali no meio, né? No campinho que a gente chama. Entre a vagina e o ânus ali, imagina. Ali você corta o músculo. Ali é o centro tendíneo que a gente fala. Então, muitos músculos se juntam naquele local. Imagina se você cortar. Como é que vai voltar um músculo? Exatamente. Como ele era antes, né? E daí os médicos falam assim, mas ia rasgar tudo. Tá, mas talvez não ia rasgar músculo. Talvez ia rasgar pele. Talvez ia rasgar tecido. Rasgar tudo ali, meu Deus. O médico simplesmente cortar, meu Deus. É muito agressivo, né? Então, assim, a gente trata isso. Mulheres que têm laceração, mulheres que têm episiotomia. A físio já trabalha no pós-parto imediato. Daí não precisa ser nem 40 dias pós-parto. Por exemplo, a gente pode fazer uma sessão de laser nesse períneo para ajudar na cicatrização, para ajudar a fechar esse tecido bonitinho e evitar as fibroses, né? E depois, nesses 40 dias, a gente pode trabalhar tudo isso também, tá? Para essa mulher não ter dor, para essa mulher não ter incontinência urinária. Dependendo, às vezes, da laceração, essa mulher pode ter uma incontinência fecal. Então, assim, é muito grave. Essa mulher tem que procurar. E uma coisa que é bem importante, Nanda, independente da via de parto, essa mulher tem que vir para fisioterapia pélvica pós-parto. Não é porque eu tive uma cesárea que eu não preciso. Pense, você ficou... Eu ia perguntar também, cesárea também tem que fazer. Sim, você ficou 9 meses com um peso absurdo em cima do teu assoalho pélvico. Então, assim, mulheres que têm cesárea também têm incontinência urinária. Mulheres que têm cesárea também podem ter prolapso de órgãos. Também podem ter disfunções. Então, não é porque você teve uma cesárea que você não precisa vir para fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica é algo que é aplicado para todas as mulheres. Independente de idade, independente de via de parto, tem que vir, tem que fazer. Eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente não vai no ginecologista uma vez por ano fazer uma avaliação? Ver se está tudo bem, fazer um check-up? Por que não vir uma vez por ano para fisioterapia pélvica ver se está tudo bem com o teu assoalho pélvico? Por que você vai esperar chegar lá com 60 anos de idade, começar a perder urina, e daí você fala, meu Deus, estou fazendo xixi na calça e agora? Você podia ter prevenido isso antes. Sim. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, por que a gente vai esperar ter o problema para procurar o profissional? Né? Você já pegou algum caso assim que já precisava, assim, a gente chama de bexiga baixa, essas coisas assim, que tipo a mulher chegou desesperada, pelo amor de Deus, me ajude, né? Socorro. E teve que ir para cirurgia, não adianta mais, tem que como eu não atendo muito o público mais velho, eu atendo mais ali no pós-parto. Eu nunca precisei encaminhar a paciente para cirurgia, né? Eu já recebi alguns casos graves de prolapso de órgãos, né? O que é o prolapso? Por exemplo, é a bexiga baixa, o útero mais baixo, né? É quando esses órgãos, eles vêm mais do que eles deveriam. Então, eu já encaminhei para médicas para fazer laser. Daí, laser com a fisioterapia pélvica, a gente tem um resultado bem melhor e às vezes não precisa operar pela idade da mulher. Às vezes a mulher quer uma nova gestação, então a gente tenta outros cuidados que não seja cirurgia. Mas casos mais graves, assim, de tipo, agora não dá mais para fazer nada, por enquanto não, assim. Mas a gente tem aqueles casos de sucesso, que a paciente chega perdendo urina, Tamara, não consigo dar risada que eu perco o xixi. Começa o tratamento e tem um resultado ótimo. Nossa. Eu tenho uma paciente agora que ela foi embora para os Estados Unidos até esse mês. Ela chegou para mim, 3 gestações, e falou, Tamara, tá acontecendo isso, isso e isso, preciso de você e eu tô indo embora agora em fevereiro, março, para os Estados Unidos. Falei, vamos começar já, vamos trabalhar tudo isso. Trabalhamos, ela foi embora com alta. Achei que a gente ia ter que fazer algumas sessões online ainda, né? Sim. Foi embora de alta, porque ficou super bem. Passei alguns protocolos ainda para ela ir seguindo depois que ela vai embora, que foi embora. E, nossa, foi sucesso, assim. Ela falou, meu Deus, achei que não ia dar tempo. Você vê, né? E assim, assoalho pélvico é músculo, né? A gente tem que trabalhar os nossos músculos. É aquele músculo de raia, né? Eu vi assim, a foto A gente brinca que é uma rede, né? Que sustenta. Então a gente pensa assim, tem a nossa pelve. Segurando tudo ali, imagina aquele peso. E tem o buraco da pelve, né? Se você olhar só o osso, tem aquele buraco da pelve. Ali tudo é preenchido de músculo. Então, todos esses músculos fazem
né, com que a gente que funcione bem xixi, cocô, parte sexual. Então, tudo isso a gente engloba. Quando a gestante chega no consultório, elas até brincam. Meu Deus, você quer saber tudo? Sim, a gente pergunta tudo. Tem que tudo tá fluindo ali, né? Não é só pro parto, né? Aí que tá. Quando procurar uma fisiopélvica, não é só pro parto. A gente precisa ter um cuidado com a saúde mesmo. E muitas vezes a gente nem dá bola, né? Pra isso, como mulher. Foi o que eu comentei com você agora. Só vai procurar pro parto, não é? Uma vez por ano, por que não procurar uma fisiopélvica? É. Né? Geralmente as mulheres procuram uma fisiopélvica quando elas têm alguma disfunção. Então, tô perdendo xixi, tô tendo flatos vaginais, tô com dor na relação, ou não consigo me relacionar, né, direito com meu parceiro por outros motivos, às vezes não consegue ter um orgasmo. Então, tudo isso elas procuram. Só que muitas mulheres só procuram quando o problema aparece. Você que tem essa consciência aí deve ser E muitas bem mulheres... bom, né? Porque Sim. você já tem a consciência ali do que fazer, tudo deve Sim. ser. É o autoconhecimento, né? E eu te digo assim, muitas mulheres, elas só vêm quando tem o problema. E muitas mulheres não sabem que tem um problema. Eu vou te dizer assim, como mulher e como profissional da área. Eu fico chocada, às vezes, com as coisas que eu escuto de mulheres ao meu redor. Esses dias, eu recebi mensagem de uma amiga de faculdade, tá? Fisioterapeuta também. Tamara, esse final de semana deu uma discussão na minha família de como é correto se limpar. Você passa o papel de frente para trás ou de trás para frente? Assim. De frente para trás. Isso. Exato. Sempre assim, a gente, né? Essa minha colega disse para mim, rolou uma discussão na minha família sobre isso. As mulheres não sabem como. Metade falou de frente para trás, metade falou de trás para frente. Mas eu já vi várias amigas assim, ó, tipo, sabe quando a gente ia pra balada, assim, não sei o que, vamos fazer xixi? Isso. Eu via elas fazendo isso e eu falava assim, gente, mas por que você se limpa assim? Porque é só xixi. E vai. Mas, gente, ali tá tudo, tem que ser por trás. Eu Exatamente. Não me limpei assim, não. Então, isso é educação, isso é saúde íntima que a gente fala. Muitas mães... Você puxa, assim, o negócio. Tocou. É teu? Não tem problema. Isso que eu deixei no silencioso. Não tem problema, acontece. Achei que a alarme não tocava. Ai, desculpa. Tem problema. Você precisa estar com o teu celular ativo por causa dos teus partos também, sempre. Fica tranquila. Então, muitas mulheres, elas não sabem, né, como se limpar. Porque as nossas mães, algumas também não sabem se limpar. Algumas também se limpam errado. Então, aquilo vai passando de mãe para filha e assim vai. Aí, o que eu falei para ela? Amiga, então é assim. Pra gente se limpar corretamente, o papel higiênico sempre tem que vir de frente para trás. Porque senão você arrasta as bactérias da região anal para frente e daí vem candidíase de repetição, infecção urinária, vaginose, vem tudo. E você vê, isso é algo simples. Quando uma paciente chega no meu consultório, eu falo tudo para elas. Como se limpar, isso aqui é vulva, isso aqui é vagina, coisas que as mulheres também não sabem. Elas acham que a vagina é tudo. E não, a vagina é o canal vaginal, o complexo por fora é a vulva. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela ensina uma higiene íntima, todo um cuidado, todo um autoconhecimento. Muitas mulheres não se olham, não pegam um espelhinho, não se olham, não sabem o que é lábio externo, lábio interno, aonde sai o xixi, aonde sai a menstruação. Muitas mulheres não fazem isso. Teve uma polêmica bem grande, não sei se foi no último BBB ou no penúltimo, eu não assisto muito, daí eu não sei qual foi, que a menina colocou um OB para fazer uma prova de resistência, porque se ela fizesse xixi, o xixi não ia escapar. Aí quando ela fez o xixi e escapou, ela falou, gente, mas eu coloquei um OB para não fazer xixi na calça. Nossa, mas não é a uretra e o canal ali, vaginal. Uma mulher de 30 e poucos anos. Então, assim, as mulheres não se conhecem, não se tocam, não se olham. Como que chama mesmo? É vulva mesmo?
onde o bebê passa. Onde a o gente bebê tem passa relação. Aham. é o canal vaginal. É o canal vaginal, isso que eu ia falar. Isso, é o canal vaginal. Daí tem né? a uretra. Aí o introito vaginal é a entrada. E por fora, a gente tem a vulva. Onde tem os lábios externos, o lábio interno, clitóris. E logo embaixo do clitóris, a gente tem a uretra, que é onde sai o xixi. Então, muitas mulheres não sabem disso. É muita coisa, né? Ali. E muitas vezes, no consultório, eu pego um espelhinho. Eu faço ela segurar esse espelhinho. E ela olhar. Ela vê o que ela tem ali embaixo. Ela contrair, relaxar esse músculo e ela vê a contração acontecendo. Isso é muito importante. Porque às vezes eu peço para paciente, contrai o assoalho pélvico, aperta meu dedo Meio aqui embaixo. constrangedor, né? Quase um... Ela Você fica lá contraindo. a gente acaba Sim, vai criando abordando de uma maneira que elas se sentem à vontade. Óbvio, tem algumas que ficam meio constrangidas. Mas a gente fala, a gente tá ali o dia todo vendo isso e fazendo isso. Então é igual ir no ginecologista. Sim. Né? Mas assim, o se conhecer é muito importante. E quando buscar a fisioterapia pélvica, desde sempre. É. Você pode buscar uma fisioterapia pélvica para ela te orientar em tudo, sabe? Tem mulheres que têm dificuldade na relação sexual e não sabem quem procurar, procura uma fisioterapia pélvica. Tem mulheres que têm dor, tem mulheres que, às vezes, não é nem a parte sexual, tem dor pélvica ali, sentem uma dor muito esquisita. A gente tem várias disfunções sexuais, né, que causam vários tipos de dores. Então, nunca sentir dor é normal. Quando você sente uma dor, quando você sente algo diferente, você tem que procurar um profissional. Sim. Então, o fisioterapeuta pélvico, ele ajuda bastante nessas questões também. E aquelas mulheres que fazem pompoarismo, elas deixam bem... Nossa, o negócio tem que estar... O exercício tem que ser todo dia, né? É. Porque como é que elas conseguem fazer aquilo? Meu Deus! Então, o pompoarismo, ele é uma técnica milenar, tá? Se eu não me engano, na Índia, foi criado isso na Índia, se eu não me engano, onde as mães passavam isso até para as filhas. E ele tem um intuito sexual. Então, o que muitas mulheres não sabem é que o pompoarismo, ele não trata, ele não previne, ele não é um exercício de fisioterapia pélvica. Ele não tem nada a ver com fisioterapia pélvica. Nada a ver. Olha, a gente acha que a mulher tem que ficar Nada a ver. ali exercitando. Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta pélvica, muitas mulheres falam assim, eu comprei um curso online de pompoarismo. Eu quero matar às vezes. Porque o que acontece? O pompoarismo, se ele não for bem aplicado, ele pode prejudicar o assoalho pélvico ao invés de ajudar. Então, o que é? O pompoarismo são manobras com intuito sexual. É uma brincadeira sexual, tá? Ele não vai deixar forte, ele não vai tratar uma incontinência urinária, ele não vai fazer nada do que uma fisioterapia pélvica faz. É só um intuito de brincadeira. Para essa mulher fazer o pompoarismo, ela tem que ter um assoalho pélvico funcional. Então, o assoalho pélvico dela tem que ser super coordenado, tem que ser forte. Então, se ela não tem as funcionalidades do assoalho pélvico boas, a hora que ela faz o pompoarismo, ela não faz nada. Nossa. Ou ela não consegue fazer. Então, a físio tem que vir antes para alinhar tudo e depois ela... Sim. Primeiro, essa mulher faz a fisioterapia, reabilita esse assoalho pélvico, deixa ele, nos trinques ali para fazer o pompoarismo. E daí, se ela quer um exercício com intuito sexual, aí ela pode começar a fazer. Ela pode começar a treinar. Mas é muito importante que esse assoalho pélvico esteja ótimo primeiro, para daí ela começar. Eu já atendi muitas pacientes que falavam assim para mim, faz 5 anos, 2 anos que eu faço pompoarismo. Daí você coloca o dedo na avaliação, pede para ela contrair, não contrai nada. Não contrai nada. 0. Nossa. E a paciente acha que contrai muito. Ela contrai glúteo, ela contrai perna, ela contrai abdômen, ela contrai tudo, menos assoalho pélvico. Então, assim, antes de fazer isso, é importante avaliar assoalho pélvico. Contrair assoalho pélvico é algo que tem que tomar muito cuidado, sabe, Nanda? Eu falo muito isso nas minhas redes sociais, eu falo muito isso para as minhas pacientes. Tenho muitas gestantes que chegam para mim e falam, eu faço contração e relaxamento de assoalho pélvico no Pilates. Daí eu pergunto... você que, atendeu bastante gestante no Pilates também tem isso, Sim. né? Aí eu pergunto assim para elas, Diferente. mas a tua professora pede para contrair e relaxar o assoalho pélvico, mas ela sabe como está o seu assoalho pélvico? Ela já avaliou o seu assoalho pélvico? Ela pode avaliar? Você já passou por uma avaliação? Isso é então, bem assim, importante.
Contrair assoalho pélvico durante exercício não tem funcionalidade. Óbvio, né? Durante a fisioterapia pélvica, às vezes a gente faz exercícios contraindo o abdômen. Contraindo o assoalho pélvico. Mas é porque ela precisava daquele exercício com aquela contração e isso já é quase na alta do nosso tratamento. Agora, fazer um pilates contraindo e relaxando o assoalho pélvico sem conhecer, você pode piorar ao invés de ajudar, tá? Nossa. Porque se uma paciente tem esse assoalho pélvico hiperativo, que a gente comentou ali atrás, quanto mais você contrai e relaxa esse assoalho pélvico, mais hiperativo você deixa. Sim. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode pedir para essa gestante contrair e relaxar sem conhecer esse assoalho pélvico e sem saber se realmente ela precisa. Nossa. E a fisioterapia não é só para mulher, né? É para homem também. Homens, crianças, por exemplo, crianças que têm dificuldade para desfraldar, fazem muito xixi na cama, Nossa. tudo isso. Meu Deus. Eu acho que, na verdade, eu queria te perguntar sobre os convênios. Porque eu sei que agora, né, tem essa parte que dá para cobrir, né? Isso. As sessões. Tem algumas fisioterapeutas que atendem convênio, né? Hoje eu não atendo convênio, eu atendo só particular. Mas tem muitos convênios que fazem reembolso também das sessões. Ah, legal. Então, você pega uma guia com o teu médico, a gente, né, faz toda a papelada que o convênio pede, você consegue pedir reembolso. Então, hoje é possível, sim, buscar fisioterapeutas que ou atendam o seu convênio ou fazem reembolso. E existe esse atendimento também no SUS, se as mulheres precisarem, ou ainda não? Eu acho que esse atendimento de fisiopélvica até deve ter no SUS, tá? Mas deve ser bem concorrido, deve ter fila de espera. Sim. E daí acho que deve precisar indicação de encaminhamento de urologista. Aí eu acho que é um acompanhamento mais para pacientes que têm disfunções mais graves. Nossa. Na verdade, eu queria que você falasse mais desse acesso na sala de parto, assim, a importância disso. Então, para a mulher, fisioterapia pélvica, obstétrica. Se for só fisioterapia pélvica, já ajuda, se ela for especialista nisso, né? Sim. Não precisa ser obstétrica, né? Não, a fisioterapia pélvica... Você tem essa especialização e te ajuda muito mais, lógico, né? Entender como tudo funciona. Mas a importância para essa mulher, então, fazer a físio, né? A fisioterapia pélvica ela é muito importante para a sala de parto, porque a gente vai trabalhar para esse bebê descer corretamente, encaixar corretamente, vai fazer com que diminua o tempo de trabalho de parto, o tempo de dor que essa gestante tem. A dor, às vezes, ela é bem mais leve do que muitas mulheres, às vezes, que não têm um preparo, têm. Vai prevenir as lacerações, né? Vai prevenir ou até evitar que tenha uma laceração. Então, esse preparo durante a gestação pro parto, ele é muito importante para as mulheres, principalmente as que querem parto. E as que não querem parto, deixar o assoalho pélvico bom, deixar o assoalho pélvico forte, para que depois que você tenha o teu bebê, você não venha ter perda de xixi e os problemas que a mulher pode ter ali depois da gestação. Então, ela precisa se preparar para isso. Para um parto, para as mulheres que querem parto, ter um parto muito mais tranquilo, né? Muito mais rápido. E as mulheres que não querem parto também para ter essa qualidade de vida depois. A gente falou bastante de físio, né? Mas eu queria que você contasse um parto assim que te marcou como doula, porque você também, né, primeiro você fez o curso de doula, né? Então isso tá presente na tua vida o tempo todo, porque é o teu trabalho também em conjunto com a físio. Mas eu queria que você contasse um parto assim que te marcou, que você falou, nossa, esse saí assim, são tantos, né, na verdade, mas teve algum assim que você falou, nossa, esse me marcou bastante. Eu tive muitos partos que me marcaram assim absurdamente. Mas eu vou dizer pra você que o primeiro parto que me marcou foi o meu primeiro parto. Sim. O meu primeiro parto, eu sempre tive muito medo, né? Porque assim, dá aquela insegurança de começar a atender, era um isso novo. Pra qualquer profissão, né? Tem que começar e com medo mesmo, tem que ir. E eu sempre tive muito medo da gestante não conseguir se frustrar. Eu acho que hoje eu ainda tenho esse medo. É um medo que ele vem comigo desde sempre. Porque se a mulher tá ali, ela quer muito aquilo. Sim. E a gente sabe que quando a gente não consegue algo que a gente quer, a gente acaba ficando um pouco frustrado. Então, eu sempre vou pros partos, assim, querendo que tudo dê muito certo. E no meu primeiro parto, o primeiro parto que eu atendi realmente como doula, eu já tinha acompanhado alguns partos anteriores e todos acabaram em cesárea.
E daí um dia eu até comentei com a minha mãe, falei, será que não é pra eu trabalhar com isso? Porque não é possível, todo parto que eu tento assistir, isso desde a época de faculdade, a gente fazia estágio no Hospital Nossa Senhora das Graças. Você ficava só assistindo ali. Eu fazia estágio de ginástica laboral lá. Nossa. E daí quando a gente chegava num setor que eles estavam muito cheios, eles falavam, a gente não pode fazer ginástica laboral hoje. A gente corria pro centro obstétrico pra ver se tinha parto pra gente assistir. E toda vez que eu queria assistir um parto, era cesárea. Então, antes de eu começar a atender, eu nunca tinha assistido um parto normal. E daí, eu fui pro meu primeiro parto. Essa gestante que eu acompanhei era minha aluna de Pilates. E ela falou pra mim, Tamara, se você fizer o curso de doula, eu quero você como minha doula. Eu vou te dar essa oportunidade. Você vai ser minha primeira... Eu vou ser o primeiro atendimento. Que legal. Na verdade, foi ela e mais 2 pacientes. Mas essa foi o primeiro parto que eu tive. E eu fui atender aquele parto, assim, muito, né? Aquela tensão toda e tem que dar certo. E daí eu acompanhei aquele parto, foi na suíte de parto, né? E ela se entregou ao parto, assim, maravilhosamente. E daí, do nada, esse bebê não vinha. Ficou ali parado. E daí o médico falou, olha, vamos tentar fazer uns exercícios, vamos tentar... Isso já há quantas horas ali? Ela já estava muitas horas em trabalho de parto. Eu tinha ficado com ela. Ela já estava dias tendo pródromos. Doula de primeira viagem, né? Eu fui na casa dela no final de semana. E a gente ficou o dia inteiro com ela tendo contrações. Chegou a noite, as contrações pararam. Aí falei pra ela, vou embora. Se as contrações voltarem, você me avisa. Eu lembro até hoje. Isso foi do sábado pra domingo. O nenê dela nasceu na quinta. Meu Deus! Ela ficou alguns dias tendo pródromos. Mas daí não estourou a bolsa dela, nada. então? Nada. Ela só tinha as contrações e daí parava. Tinha as contrações e parava. Nossa. Daí no dia que ela realmente entrou em trabalho de parto, foi bastante tempo. E daí chegou uma hora que o bebê, ele fez uma pausa, sabe? Uhum. E eu falei, e daí na hora eu pensei, Ai, que tortura. Não, na hora eu pensei, não é possível. Esse bebê não vai pra cesárea de jeito nenhum, né? E daí eu lembro que a gente começou a fazer alguns exercícios. Era com um médico que eu gostava muito de atender, assim. Ele que me permitiu fazer cadastro na maternidade, ele que autorizou a minha entrada. Eu já até sei quem é, porque ele é bem famoso. É um querido. Todo mundo fala dele, que ele até dá umas cochiladinhas assim. Ah, tá. Ele é muito bom. E daí a gente começou a mexer ali e veio. Aí, a hora que a cabeça da criança começou a sair na vulva dela, eu fiquei hipnotizada, assim. Eu falei, gente, eu não acredito que essa criança tá saindo. E a hora que saiu, eu chorei tanto. Eu lembro que eu chorei, assim, sabe? Foi um marco, né, pra você. Que eu lembro que o médico virou pra mim e falou assim, eu nunca vi uma doula chorar tanto no parto. Nossa. E foi muito lindo. Pra mim, me marcou muito esse parto, assim. Eu falo pra todo mundo. Eu nunca mais esqueço do meu primeiro parto. É difícil eu lembrar detalhes de todos os partos. Esse daí foi 7 anos atrás, né? É difícil lembrar detalhes de todos os partos. Mas os partos, eu lembro, assim, muito de flashes, de acontecimento. Às vezes eu encontro gestantes que eu acompanhei já há muito tempo. Elas falam pra mim, você lembra de mim? Eu falo, claro, eu lembro de você, do bebê, do marido, eu lembro de todo mundo. E eu falo, cada família que passa na minha vida é única. Todas me marcam, todas têm um pedacinho, assim, né? E se você for mãe, né? Se você um dia, né, engravidar, você vai conseguir fazer muita coisa já, né? Já vai adiantar o caminho ali para bastante coisa. Você sabe que todo mundo fala isso pra mim. A hora que você engravidar vai ser muito mais fácil. Mas eu brinco que eu acho que não. Porque como a gente tem muito conhecimento... Você já sabe quem vai ser tua doula? Sei. Vou te falar que eu não sei ainda. Não sabe ainda. Eu falo que eu queria todas. Porque eu sou assim. Tem aquela Vocês doula... devem ter esse grupo aí que ficam trocando, né? Figurinha. Essa mãe aconteceu isso, né? Eu falo assim, ó. Tem Isso uma é muito doula que é maravilhoso. mãezona. Eu queria o jeito mãezona dessa. Uhum. Mas daí tem outra doula que é mais durona. Aí eu preciso do jeito durona daquela. Aí tem aquela que é daquele outro jeito. Eu queria juntar todas em uma e ter todas comigo, sabe? Mas eu confesso pra você que eu não sei quem vai ser minha médica, eu não sei quem vai ser minha doula. Sim, porque eu gosto de todo mundo. Sim, e aqui em Curitiba são poucos médicos, né? A gente sabe que são poucos que trabalham com parto humanizado mesmo. Não adianta falar, eu faço parto normal, mas não é. São pouquíssimos. Eu falo assim, hoje a gente tá no lucro, a gente tá no harém dos médicos.
Porque quando eu comecei a E atender... aqui a taxa é alta pra altíssima, cesárea. altíssima. Aham. Quando eu comecei a atender, eu acho que tinha uns 5. Acho que era só 5, assim. A gente caçava médico. Aí, do nada, apareceu um, daí apareceu outro. E foi aparecendo os médicos, assim. E hoje a gente tem eu acho que a gente tem, assim, uns 20 médicos aqui em Curitiba, mais ou menos. É, isso aí. Quando eu fui, na época, em roda de gestante, assim, era 17 por aí. Agora deu uma aumentadinha aí. Acho que a gente tá por aí com uns 20 médicos que são bem bons. Assim. Mas o mais importante disso é a gente pensar assim, aqui a gente não tá dizendo que o parto humanizado é, né, o melhor e tal, que a mulher tem que fazer, que isso. Não. O que eu quero deixar de mensagem para essas mães é que, assim, a gente precisa ter a informação primeiro, né? Conhecer como funciona, toda essa parte, esse preparo com a gestante e que você merece isso, né? Como gestante, todo esse preparo para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Eu tenho uma amiga que ela até falou, olha, eu não tenho coragem de fazer parto normal, né? Ela já tem uma filha, fez cesárea, eu não tenho coragem. Eu não quero sentir dor. Várias falam, nunca quis. Mas eu queria só esperar a bolsa estourar, só para ver o que eu ia, sabe assim? Sim. Então, e eu conversando aqui né, na entrevista com uma obstetra, a gente abordou esse assunto. E isso é muito importante, porque é o correto, né? Se esperar ali, só estourar. Sim. Não precisa sentir dor, vai para o hospital e faz a cesárea. É esperar o neném nascer. Para daí você ter a certeza de que, pelo menos o tempo do bebê, ele estava preparado. Sim. Claro, a gente sabe de gestação de alto risco, a gente sabe de bebê prematuro, a gente sabe dos indicativos de cesárea, a gente sabe de tudo isso. Mas é mais para você ter essa informação de que um plano de parto é possível, uma maneira respeitosa com o bebê é possível. Então, já que você não quer sentir dor, que você não quer parto normal de jeito nenhum, pelo menos procura um médico que seja humanizado para que o seu bebê venha para o seu colo na cesárea, a equipe toda ali, né, te prepare para você ter esse parto humanizado na cesárea. Exato. Né, que é totalmente possível. Eu sempre falo para as pacientes que humanização é respeitar os teus desejos, os teus limites e os limites do bebê. Então, se para você uma cesárea é o mais indicado, é o que você quer, tá tudo bem. Tudo bem. Exato. Mas o que eu falo para todo mundo que é importante? Se informe. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, aterroriza a mulher em relação ao parto. Fala que vai estragar lá embaixo, fala que vai morrer de dor. Então, assim, que a mulher vai morrer, que o bebê vai morrer, que o bebê vai... Não precisa. Se informe, busque informações, busque profissionais para te orientar, para te ajudar. Então, assim, você quer escolher uma cesárea, mas antes de você escolher uma cesárea só por medo da dor, busca um pouquinho de informação. Se informa de tudo. Me informei, vi prós, contras, estudei. É isso mesmo que eu quero? Tudo bem. A internet apavora demais. E eu acho que também muita gente fala assim, agora tá na moda, parto normal, é parto modinha, é legal ter na banheira e tal, mas isso não é pra mim. Mas peraí, você se informou, você procurou saber como é? Você conversou com uma médica humanizada? Então, muitas vezes o preparo da mulher tá aí, na gestação, desde o comecinho ali, igual você falou, esse acolhimento, perguntar como ela tá, sabe? Tem todo um preparo. Não é só gestar uma criança ali 9 meses e pronto, acabou, vai lá, tira. Não, tem todo um preparo, até psicológico da mulher, né? Exatamente. Até para esse acolhimento depois, no puerpério, em tudo que ela vai passar. Então, uma Mãecast nasceu disso também, porque eu troquei de médica com 36 semanas. Ela era uma médica cesarista, eu fui totalmente para uma médica humanizada. Com 36 semanas. E minha filha nasceu com 38. Ou seja, eu tive 2 consultas só com essa médica. Eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria. Porque eu procurei nesse tempo essa informação, esse conhecimento. E eu não sabia de nada. Eu era uma mãe que eu ia... o que a médica falar, eu vou fazer. Eu era assim. Então, o Mãecast nasceu disso. Ou o Maternar Sem Culpa, né? Sim. Nasceu disso, esse projeto de acolhimento com as mães, pra gente trazer os conteúdos de uma forma mais humanizada, sem impor, sem falar que a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o principal, eu sempre achava na internet coisas relacionadas à criança, ao bebê. É tudo bom. O parto é bom por causa do bebê, por causa disso. E no puerpério é a mesma coisa, né? Todo mundo falando o que tem que fazer na amamentação, que se pode dar ou não mamadeira. E na mãe não. Então, eu me sentia assim, eu queria ter sido mais acolhida
né? Igual trazendo vários profissionais aqui, a gente ouve o quanto vocês batalham por isso. É muito pouco, é uma fatia muito pequena. Sim. Esse preparo com a mulher já tem que ser muito antes. Essa mulher já tem que estar acolhida desde quando ela pega o resultado da gravidez. Alguém precisa ouvir ela. Se aquela gravidez para ela veio em forma de arrependimento, se aquela gravidez para ela é uma alegria, mas ela está passando por um momento difícil na vida dela. Então, essa parte da perinatalidade, né? E depois, na parentalidade, a gente sabe que tem que tratar tudo com muito carinho, muito acolhimento. Você sabe que muitas pacientes, às vezes, chegam para mim e falam assim, ai, Tamara, porque o meu acompanhamento de doula, ele tem um preparo pré-parto, né? Uhum. E muitas pacientes, às vezes, chegam para mim e falam assim, você não acompanha só no dia do parto? Aí eu falo para elas, não, mas não dá. Não. Eu prefiro fazer só o pré-parto com você, e daí no dia do parto ficar você e teu marido, do que eu ficar acompanhando vocês no dia do parto, sem saber se vocês sabem tudo o que vai acontecer, sem preparar vocês para tudo isso. Não é só a mãe que tem que preparar, é o acompanhante, né? É quem ela escolheu para ser o acompanhante dela. E eu bato muito nessa tecla no dia do nosso pré-parto. Eu mostro muito para os pais o quanto eles são importantes para o momento do parto. Muitos maridos chegam na hora do pré-parto e falam assim, eu pergunto pra eles, como é que você tá em relação ao parto, né? E deles falam assim, eu tô tranquilo, quem vai sentir dor é ela. Eu falo, não. Vocês vão parir juntos. O parto é de vocês. Exatamente. E eu falo, sou uma doula bem durona. Eu não deixo o pai ficar dormindo do lado da mulher. Eu não deixo ficar mexendo no celular. Eu faço eles ficarem presentes. E eu falo, presença é o mais importante de tudo no acompanhante. Né? Seja o marido ou não. Eles não sabem o que fazer, né? Eles não estão preparados para aquilo. Eles não têm como ter aquela sensação da criança dentro deles. Eles não sabem nada. Não. Nada. E assim, eles realmente, eu sinto muito isso, que eles realmente ficam muito perdidos na hora. E eu sempre falo pra eles assim, tá perdido? Não sabe o que fazer? Presença. Vem pertinho dessa gestante, dá a mão pra ela. Fala o quanto ela é importante. Abraço, um beijinho. Um carinho. Sabe, um carinho. Nossa, isso faz toda a diferença. Olha, me arrepia, porque toda mulher deveria ser assim, sabe? Exatamente. É muito lindo esse trabalho. E a gente precisa dar voz a vocês que fazem esse trabalho humanizado com todas essas mães, né? Futuras mamães, gestantes, tentantes, todo mundo que tem deve ter esse acolhimento materno. Com decide certeza. para sua vida isso também, né? Sim. E aí a conversa tá muito boa, eu não queria parar. Queria que você deixasse essa mensagem final para essas mães, né? Sobre o parto. E eu acho que o principal a gente trouxe aqui, que é a informação, falar do profissional. E eu amei, meu Deus. Muita informação, muita coisa que eu nem sabia também. Sim, muito bom. São muitos Sempre assuntos polêmicos, né? Tem que dividir tudo por caixinha, porque senão não dá. Não, eu confesso pra você que eu pensei, quando eu vou falar de fisioterapia pélvica, meu Deus, eu falo demais, é muita informação, é muito assunto, não vai dar tempo. Mas aí a gente vai falando um pouquinho sobre cada. As mães vão parar de ficar vendo conteúdo na internet, sabe? De outro, e vão centralizar tudo aqui. Porque aqui eu vou trazer todo mundo que é muito do bem, que faz com muito amor, como tudo que eu também tô fazendo para esse programa e para que leve informação e essa orientação para elas. Eu acho isso muito importante, dar informação. Porque elas ficam muito perdidas aonde buscar essa informação. Exatamente. E é bem isso, elas vão pegando picadinho aqui, picadinho ali, agora tem tudo aqui, ó. Tudo de exatamente, tudo mastigado. Tudo mastigado, com certeza. Mas o que eu deixo de recado para todas as mães é que eu acho que a gente não pode ter medo do parto. A gente não pode ter medo de parir, a gente não pode ter medo de sentir dor, né? A dor no parto, eu sempre falo que é igual pedir desculpas. Uhum. Quando a gente precisa pedir desculpa para alguém, é difícil. Mas, quando a gente encara e pede, a gente vê que é muito mais fácil do que a gente imaginava. Então, quando a gente encara a dor do parto, a gente percebe que ela não é um bicho de 7 cabeças. E quando a gente fica segurando essa dor dentro da gente, ela acaba atrapalhando. Então, se informar, buscar informação, buscar profissionais, né, que te ajudem, estudar, buscar rede de apoio, faz toda a diferença. O parto fica muito mais tranquilo e muito menos pesado. E para as mulheres que não querem parto, ter essa preparação também é muito importante. Para as mulheres que querem ter uma cesárea, você vai ter uma gestação mais leve, uma gestação mais tranquila, um pós-parto mais tranquilo. E também faz toda a diferença.
Que a gente já entendeu que não é só para parto normal a físio também. Então, Nunca. para tudo. Pra Tamara, muito obrigada. Gratidão por todo esse conhecimento Obrigada que você eu. trouxe aqui, essa energia maravilhosa. Eu já acompanho o teu trabalho e sei o quanto você tem amor. E tudo que a gente faz com amor, né, a intenção que a gente coloca, vem em dobro pra gente. Então, que Deus te abençoe e que você continue Amém. com esse trabalho maravilhoso que você Amém. tem, viu? Obrigada, amei o convite, amei vir aqui falar, Obrigada. amei demais. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E é isso, pessoal. A gente está encerrando o programa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas as mamães, futuras mamães. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.